Opa, bom dia. Gravar. Segundo, colocar esse quadro aqui. Beleza. Então vamos por partes, pessoal. Se alguém na rua, você está andando na rua e alguém tromba com você e te pergunta assim: moço, o que é uma ligação química? Sem assim usar termo técnico, sem falar o que é ligação covalente, sem falar o que é ligação iônica, sem falar o que é ligação metálica. Se essa pessoa chegar em você e perguntar para você o que é uma ligação, você vai falar o seguinte: olha, ligação é uma das formas que os átomos, né, encontraram de atingir estabilidade. Tá? Então, você vai falar isso para a pessoa. Se essa pessoa ainda for além e te perguntar, tá, e o que é geometria molecular? Você vai falar o seguinte: olha, geometria molecular é a real forma dessas ligações no espaço, tá? Sem termos técnicos, sem falar o que é ligação iônica ou o que é se é ligação covalente ou se é uma ligação metálica. Para isso, eu vou usar o mesmo exemplo que eu acho que eu uso todas as aulas, mas é o exemplo que para mim é o exemplo que mais faz sentido, né? E o exemplo mais básico também, que é o da molécula de água. Se perguntar para você qual que é a ligação da molécula de água, como que forma uma ligação com uma molécula de água, você tem que entender uma coisa aqui, que é que eu tenho três átomos, desculpa, eu tenho três átomos. Eu tenho um átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e eu tenho um átomo de oxigênio. Os átomos de hidrogênio, eles são do grupo 1 da tabela periódica. Se ele é do grupo 1 da tabela periódica, significa que em volta do núcleo do átomo de hidrogênio existe um elétron. Um elétron. Por enquanto, esquece esse negócio de doa, recebe, só esquece, tá? Ok, na molécula de água a gente também tem o oxigênio. O oxigênio, ele está presente no grupo 16 da tabela periódica. Professor, eu tenho que decorar isso aqui? Não, não, você não precisa. A tabela periódica ela serve justamente para isso, para você ir acompanhando, né, para você consultar. Eu que trabalho com ela praticamente todos os dias, todas as horas, eu já decorei algumas coisinhas, né? Mas vocês não precisam. Então, oxigênio do grupo 16. Se ele é do grupo 16, o que acontece? Existe um macete para você saber quantos elétrons, né, estariam ao redor do núcleo desse átomo. Eu já falei para vocês. Grupo 1, um elétron. Grupo 2, dois elétrons. Aí, do grupo 3 ao grupo 12, deixa eu mostrar, né? É melhor. Então, ó, do grupo 3 ao grupo 12, nós temos os elementos de transição. Praticamente, todos esses elementos de transição formam ligações metálicas. E eles vão expandir o octeto. Vão receber mais que 8 elétrons em uma ligação. Por isso que eu não preciso saber qual que é a quantidade de elétrons que tem em volta dele. Então, do grupo 3 ao grupo 12, não preciso saber de cabeça, né? Claro. Mas aí é que grupo 13, que é o do boro, se
segue a mesma configuração dos outros aqui que a gente trabalhou. Então, grupo 13, 3 elétrons em volta do núcleo do átomo, 14, 4 elétrons em volta do núcleo do átomo ou do grupo, tá? 15, 5 elétrons em volta do núcleo do átomo, 16, 6 elétrons em volta do núcleo do átomo, 17, 7 elétrons ao redor do núcleo do átomo. Ok? Então a gente só precisa saber esse macetezinho, com esse macetezinho fica até fácil. Então, se o oxigênio é do grupo 16, significa que em volta do núcleo do átomo de oxigênio eu tenho 6 elétrons. Para atingir estabilidade, qual que é, primeiro, o que é estabilidade? Estabilidade é aquele momento onde as energias de movimentação elas são praticamente zeradas, nulas, você tem ali um processo estável. É estável toda aquela molécula que tiver uma configuração parecida ou igual com a configuração do octeto, ou seja, 8 elétrons em volta do núcleo do átomo. Tá bom? Então, para atingir estabilidade, é necessário que nessa ligação forme o octeto. Tá? Então, aqui a gente percebe o seguinte: quem é mais fácil chegar ao octeto? O hidrogênio, que só tem um elétron em volta dele, e ele precisaria receber mais 7 elétrons cada um, ou o oxigênio, que tem 6 elétrons, ele precisa receber só mais 2 elétrons. O oxigênio. Por isso que ele vai ser o meu átomo central. Tá? Então, o átomo central é aquele átomo que ou tem maior quantidade de elétrons, e para chegar à estabilidade com 8 ele precisa de menor quantidade de elétrons, ou aquele que pode fazer maior quantidade de ligações. Se a gente for obedecer essas duas regras, primeiro, o oxigênio vai ao centro porque ele tem maior quantidade de elétrons. E também porque o oxigênio consegue fazer maior quantidade de ligações. O oxigênio aqui ele consegue fazer 2 ligações. Enquanto os hidrogênios eles só conseguem fazer uma ligação. Até aqui, alguma coisa que vocês não entenderam? Até aí tá tudo bem. Até aqui tudo bem, né? Então vamos lá. Vamos então organizar isso aqui. Primeira coisa que eu faço, oxigênio no centro, já que ele tem maior quantidade de elétrons em volta dele, pode fazer maior possibilidade de ligações, então o oxigênio vai no centro. Em volta dele, nós colocamos os 2 hidrogênios. Hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Ótimo. Por que a gente representa uma ligação por uma linha? Por quê? Aí vem lá da matemática básica, né? Lá da geometria. Entre 2 pontos passa uma linha reta. Se de um lado... E o que é o ponto, né? O que a gente representa o ponto? O ponto na química é um elétron. Então, entre 2 pontos vão passar uma linha reta. Então, eu tenho aqui uma ligação do lado de cá, outra ligação do lado de cá. Então, entre 2 pontos passa uma linha reta. Ou entre 2 elétrons passa uma ligação. Então, por isso que eu coloco sempre uma linha reta. Beleza. Já coloquei aqui as ligações. Agora vamos colocar os outros elétrons que eu não coloquei. Quais outros elétrons, professor? Ué, os elétrons do oxigênio. Esse oxigênio aqui ele só tem 4, né? 1, 2, 3, 4.
E ele tem 8 agora. Então, ele está faltando 1, 2, 3, 4 elétrons. Agora, vamos ver se está estável com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Está estável. Agora, presta atenção. Isso aqui é uma ligação química. Deixa eu até colocar aqui do lado para vocês. Isso aqui é uma ligação química. Mas eu falei para vocês que a geometria é a forma correta que essa ligação é representada no espaço. Se geometria é a forma correta que essa ligação é representada no espaço, a gente tem algumas diferençazinhas da ligação para geometria. Vou redesenhar a minha molécula de água. Vou colocar hidrogênio, oxigênio no centro, formando duas ligações com os átomos de hidrogênio. Hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. E os pares de elétrons que eu falei para vocês aqui. Observe o seguinte aqui, pessoal. Que esses pares de elétrons, primeiro, elétron ele é um dos componentes do átomo. O átomo forma matéria. Matéria é uma porção de corpo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. Ora, se a matéria tem massa, se o átomo forma matéria e para formar o átomo eu preciso de nêutrons, elétrons e prótons, obviamente esse elétron ele tem que ter uma massa, ele deve ocupar um lugar no espaço. Então toda vez que vocês verem um elétron no átomo central ocupando um determinado lugar no espaço, saibam que esse elétron que está ali ocupando um lugar no espaço, ele vai distorcer a ligação. O que é distorcer a ligação? Ora, ele vai ocupar o lugar dele no espaço. Tá? Então, o que ele vai fazer? Esse elétron, esse par de elétrons que está desse lado aqui, ele vai empurrar a ligação para baixo. Esse par de elétrons que está aqui, ele vai empurrar a ligação para baixo também. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem esse processo de empurrar a ligação, imagine o seguinte. Lembra que eu falei que o elétron ele vai ocupar o lugar dele no espaço? Então é mais ou menos isso aqui. Ó. Do lado de cá eu tenho elétron. Do lado de cá eu também tenho um elétron. E ele vai distorcer um pouquinho a ligação. Então imagine, pessoal, que quando você está falando de distorcer a ligação, distorcer o caráter da ligação, imagine o seguinte, que o elétron que está ali no átomo central, imagine que esse elétron que está ali no átomo central, ele está em forma de ligação. Se você imaginar que o elétron está em forma de ligação, você consegue observar tranquilamente a geometria. Tá? Então, o que acontece? Esse elétron aqui, ele vai distorcer a ligação um pouquinho. Vou colocar isso aqui, ó. Esse símbolo aqui é transição, tá, pessoal? Então, esse elétron distorce a ligação um pouquinho e lá no final nós temos a geometria da água. Professor, sempre é assim?
Sempre é assim, meus amados. Não vai mudar, não vai ser diferente. Sempre é do mesmo jeitinho. Então, isso aqui que eu acabei de desenhar para vocês é a geometria molecular. Até aqui, dúvidas? Alguma coisa que eu fiz que vocês não entenderam? Acho que não, tá de boa. E caso você tivesse, tipo, um H em cima do O, Se tivesse um H em ele cima teria do... que. Como que ele iria descer, tipo? Imagina que em vez de ter um parzinho de elétron aqui, eu vou ter um H. Assim, ó. Vamos usar essa mesma figura aqui, tá? O, H, H, H. Viu? Do mesmo jeito. Uhum. Se eu for agora, sim, tirar essa ligação, porque isso aqui não existe, né? Isso aqui eu estou usando só para mostrar para vocês. Se eu tirar essa ligação aqui e colocar da forma corretinha, vai ficar assim, ó. Oxigênio no centro. É só, né? Tirei a ligação e coloquei o elétron no oxigênio mesmo, tá? Beleza. Com isso, agora eu tenho que falar para vocês da polaridade, né, de uma ligação química. Então, presta atenção no que é a questão da polaridade. Será polar, deixa eu até colocar do lado de cá para vocês relembrarem, será polar toda molécula que tiver dois polos agora me peguei nesse acento. Acho que é polos. E será apolar toda molécula que não tiver polos ou tiver somente um polo. Me corrijam se esse polo não tiver acento, viu? Sou horrível com acentuação. Então vai ser polar toda aquela molécula que tiver dois polos, será apolar toda aquela molécula que ou não tiver polos ou ela tiver um polo só. Tá? Vamos ver a molécula da água. Então eu vou novamente desenhar a molécula de água. Vou desenhar a geometria, vou desenhar a molécula de água já na geometria dela. Vamos analisar então a molécula de água. Para ser polar, um dos critérios é que ela tem que ter dois polos e um outro critério é a questão dos elementos eletronegativos. O que são esses elementos eletronegativos? São todos os átomos que em uma ligação têm a tendência de puxar elétrons para si nessa ligação. Então,
Existem alguns elementos que são mais eletronegativos do que outros, tá? E essa tendência é o seguinte, ó. Os elementos que são mais eletronegativos... Deixa eu ver aqui, prestação. Polo não tem acento. Muito obrigado, Verusca. Obrigado. Novamente, como sempre, falo para vocês. Que Polo não tem acento. Valeu. Então, vamos lá que nós temos um critério, né? Nós temos alguns elementos que são eletronegativos, que têm essa tendência de atrair para si com maior facilidade pares de elétrons. Quem são esses elementos eletronegativos? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, esse L minúsculo, cloro, bromo, iodo e o acetato. Esses elementos aqui, eles têm a tendência de serem mais eletronegativos, ou seja, em uma ligação, eles vão ter a tendência de atrair para eles os pares de elétrons. Então, na molécula de água, a gente tem um elemento que ele é eletronegativo, que é o oxigênio. Beleza. A gente pode concluir que essa estrutura, que essa geometria, ela é polar ou ela é apolar? A gente não pode concluir nada até agora. Nada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode observar a molécula. Nessa molécula aqui da água, em específico, ela tem dois pares de elétrons, né? Tem elétrons sobrando aqui no oxigênio. Se tem muito elétron ali, o que vai acontecer? Ele vai atrair mais elétrons para si. Com isso, o oxigênio atrai os elétrons. Com isso, o oxigênio atrai os elétrons do hidrogênio para ele. De um lado, e do outro lado da ligação, ele também atrai os elétrons para si. Beleza? Com isso, ele cria aqui em cima uma região muito negativa. E aqui embaixo, como ele tirou os elétrons, né? Os elétrons agora estão todos ao redor do oxigênio. Então, nos hidrogênios, eu tenho uma região que ela é mais positiva. Então, se eu tenho uma região mais negativa e uma outra região mais positiva, eu falo que o momento de polo... Por que o momento de polo? Porque eu estou falando de polaridade, né? Então, se ela tem polos, então eu chamo de momento de polo. O momento de polo dessa molécula aqui é um momento de polo diferente de zero. Por que diferente de zero, professor? Porque tem duas cargas. No momento que você tem duas cargas, você vai ter algum número que ele é diferente de zero. Tá? Agora, o valor certinho eu não sei. Mas ele tem um momento de polo diferente de zero. Se ele tem um momento de polo diferente de zero, eu falo que essa molécula ela é polar. E se eu tiver um momento de polo igual a zero, né, esse mizinho aqui, ele for igual a zero, eu tenho uma molécula que ela é apolar. Deixa eu só dar um exemplo aqui de uma molécula que ela seria, né, que ela é apolar, que é do H2. Molécula do H2.
Observa aqui, pessoal. Aqui em específico, os elétrons dessa ligação, eles estão aqui, girando aqui o tempo inteiro. Ora está aqui, ora está aqui. Nisso, tem elétron vindo para o lado de cá, tem elétron vindo para o lado de cá. Vocês percebem que eu tenho duas setinhas, só que em posição contrária? Então, e essas setinhas elas teriam a mesma quantidade de energia ali no movimento? É só porque eu fiz o diferentezinho aqui. Então, o que que eu tenho? Eu vou ter polo negativo do lado de cá, polo negativo do lado de cá. Tem negativo desse lado, negativo desse lado aqui. O que que acontece? Se aqui é negativo, se aqui é negativo, eu tenho um momento de polo igual a zero, porque as cargas vão acabar se anulando. Se eu tenho um momento de polo igual a zero, eu falo que essa molécula ela é apolar. Ok? Dúvidas? Então quer dizer que sempre vai ser apolar se a setinha estiver ao contrário. Se a setinha tiver ao contrário, se tiver uma setinha ao contrário da outra. Tipo, se caso naquela outra que você fez que era polar, vamos supor que uma setinha daquela fosse para baixo, aí ela seria apolar. Isso. Entendi. Então ela vai ser para baixo, só se caso lá em cima tiver pouco elétrico. Se em cima tiver pouco elétron, ou se em cima tiver um outro elemento igual a ele. Né? Então, se em cima Entendi. tiver um elemento igual a ele, para baixo também, então uma setinha vai contrabalancear com a outra. Quantos alunos terminaram a atividade? Deixa eu ver aqui. Hum, 3. Ok. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou elaborar para vocês uma lista de revisão. Só que essa lista de revisão ela vai ser diferente, tá? Eu vou chegar na segunda-feira e vocês vão me apontar o exercício que vocês ficaram com dúvida. Então, eu não vou fazer todos os exercícios, eu vou fazer só aqueles que vocês tiveram dúvida, tá? Eu vou postar essa lista hoje à noite e vocês têm até segunda-feira para vocês irem fazendo. Mas vocês eu não vou fazer todos os exercícios, nem é para mim enviar essa lista. É só mesmo para vocês fazerem, porque na segunda eu vou perguntar onde que tem dúvida ou vamos fazer um ou outro exercício. Então a ideia não é fazer todos, tá? É só fazer alguns. Deixa eu marcar a presença. Ok? Entenderam? Uhum. Para quem ainda não me entregou a atividade, tem, né, hoje para fazer e me entregar, tá? Então, tem uma postagem lá no Google Sala de Aula para vocês encaminharem a atividade de vocês. Se não tiver mais nada para a gente conversar, então até segunda, pessoal. Até. Até. Tchau, pessoal. Tchau.